Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma semana para a gente ver as coisas que estão ascendendo no céu e nas nossas vidas. Acho que a coisa mais importante que a gente tem para falar essa semana é a lua nova que aconteceu no final da semana passada no signo de Touro. E aí, para isso, que eu quero contar de história em volta disso, eu vou usar um exemplo muito maravilhoso que eu vi de um astrólogo que eu sigo na gringa, que chama Cameron, e ele dá um exemplo muito maravilhoso que não é necessariamente atrelado a essa lua nova, tá? Mas coisas do mês, porque essa semana vai ser outras várias coisas acontecendo que eu vou falar. Mas, assim, quando a gente. Todo mundo na vida passou, seja dirigindo, ou enfim, de carona, ou de Uber e tal, uma situação em que estava num grande engarrafamento, e aí você fica tentando mudar de pista, você está com pressa, e, bom, atualmente parece que a gente está sempre com pressa para alguma coisa, né? Mas você está sempre tentando mudar de pista para tentar chegar na pista mais rápida e tentar chegar mais rápido no destino aonde você quer chegar, né? Então, essa lua nova, essa lunação, né? Toda vez que a gente tiver uma lua nova, a gente vai falar de 28 dias para frente a partir dela, né? Então, de sexta-feira. É uma lua nova no signo de Touro, a Vênus que rege o signo de Touro está no signo de Gêmeos. É, e aí essa lua nova vai falar duas coisas. A primeira, ela vai trazer um pouco essa sensação desse engarrafamento em que a gente fica muito mudando de pista. E na verdade talvez não faça diferença nenhuma a gente ficar mudando de pista, a gente vai atrasar, a gente não tem muito o que fazer, a gente acaba escolhendo sempre a pista mais devagar. É, e vai pedir para a gente olhar um pouco na vida da gente se tem alguma coisa acontecendo aí, principalmente a gente passou, né, no mês de abril e pedaço do mês de maio, é, encarando muito aquilo que a gente era potente, aquilo que a gente não era potente, né? As máquinas de vencer versus as máquinas de derrota. A gente falou um pouco também que agora, ao longo desse mês de maio e até o mês de junho, algumas realidades das coisas iam começar a aparecer versus escolhas que foram feitas lá atrás, em cenários mais tipo é agora ou nunca. E eu gosto muito pensando sobre isso, eu gosto muito de olhar como que, primeiro, a guerra dos Estados Unidos continua ainda numa grande definição e o senso de indefinição e o senso de realidade que está vindo dela é um senso de realidade de que talvez realmente não foi uma boa ideia para os Estados Unidos e ela está demorando mais do que deveria para acabar. Mas aqui a gente teve uma coisa muito interessante que é imprevisível, né? E eu gosto muito de pensar que a gente teve Urano entrando no signo de Gêmeos, que é um signo que fala, entre outras coisas, dos meios de comunicação, e Urano é um planeta que fala da imprevisibilidade. E isso somado ao que eu falei justo na semana passada, de que as coisas que pareciam corretas ou que eram naquele tempo e tudo, iam começar a ganhar mais traço, cada vez mais traço de realidade, a gente viu a questão do Flávio Bolsonaro, família Bolsonaro, uma coisa acontecendo dentro de filme, né, que é uma coisa muito geminiana, uma coisa completamente inesperada dentro de um filme. Quem diria que de todas as coisas que pudessem acontecer em relação a essa família, talvez o que fosse a derrocada deles, não acho que é, mas acho que é um ponto importante, viria de um filme ruim e superfaturado que começa a falar de várias outras coisas. Para além disso, a simbologia de Urano é especialmente interessante por isso, porque Urano em Touro falava sobre dinheiro, né? Foi quando apareceu ali toda a coisa do caso Master. Não acho que tem nenhum tipo de correlação. Urano ficou em Touro por 8 anos. Urano estava em Touro, que é um signo muito relacionado ao dinheiro. Quando apareceu a coisa do caso Master, e aí agora que ele entrou em Gêmeos, os desdobramentos muito sobre as conexões envolvidas que a gente já sabia que estavam ali, mas até a questão do entretenimento acontecendo ali. Mas, enfim, voltando para trás, a gente está falando então desse mês em que a gente teve essa questão do individual, da potência do individual, agora a realidade aparecendo. E aí ele vai pedir, então, voltando ainda um pouquinho mais, duas coisas. Primeiro, para a gente olhar se tem alguma situação que a gente está ainda tentando e que é a realidade que a gente precisa encarar, que a gente está ainda tentando algumas coisas da nossa potência, ou achando que a gente era mais
potente e a realidade é que não adianta a gente ficar tentando mudar de pista, né? A gente não vai chegar onde a gente ia chegar do jeito que a gente ia chegar, do jeito que a gente achava que a gente ia chegar. Então a gente precisa, na verdade, de alguma forma fazer as pazes com isso. E aí eu até anotei aqui, vou até colocar aqui no meu, tem quase que um passo a passo, assim, que eu quis passar pela minha cabeça, que é, se você vê que você está nesse engarrafamento, mudar de pista não está adiantando e tal, você tem algumas coisas que você pode fazer nessa estratégia de o que dá para fazer no presente, qual é o senso de realidade, né? A primeira, eu acho que é você ligar, se comunicar com alguém envolvido nessa destino de urgência para que você tanto ia. Às vezes esse alguém é você mesmo, tá? Às vezes ligar para você mesmo e falar assim, olha, eu não vou chegar na hora que eu achava, tá? Na hora que a gente achava que eu ia chegar. Mas às vezes tem uma outra pessoa envolvida ali. E isso pode ser em relação a relacionamentos, isso pode ser em relação a amizades, isso pode ser em relação a coisas de trabalho. Você preparar o outro lado que estava esperando, ou o seu próprio lado que estava esperando, e falar assim, olha, não vou chegar. Você pode me ajudar ou o que a gente pode tentar conversar sobre isso. A segunda coisa é você se preparar para... Tá, se por acaso esse trânsito se soltar de alguma maneira, o que eu posso fazer para agilizar a minha chegada, agilizar o que eu preciso fazer assim que eu chegar lá, né? Então você vai aproveitar que você está parada numa faixa e vai passar um batom, vai fazer uma maquiagem ali que você queria passar. Se você tem um texto para ler, você vai se preparar um pouco mais para esse texto que você leria ou para essa coisa que você conversaria. Se você vai iria ter uma conversa muito importante ali, você vai se preparar um pouco mais sobre aquilo que está lá. Você, se precisa fazer um cadastro na portaria, você vai atualizar e tentar adiantar o cadastro na portaria. Você vai olhar se tem um estacionamento perto para você parar esse carro, se você estiver indo de carro. Então, podemos transpor todas essas coisas que a gente falou para tipos de situações diferentes, né? Se você não está chegando no tempo previsto dentro de uma conversa importante, dentro de um ponto de uma relação, dentro de um ponto de trabalho e tudo, como você pode então se preparar para, caso, apesar do atraso, você chegue não tão atrasado, como você pode estar um pouco mais preparado, né? Então, olha, pessoa do trabalho, eu não vou chegar ali conseguir te entregar aquilo, mas você fala a essa combinação com você mesmo, você pensa, mas eu vou deixar o máximo preparado possível. Você vai às vezes chegar para você mesmo e falar assim, olha, eu achei que eu ia ter esse dinheiro para fazer isso agora, não tive, mas também talvez não é tanto sobre gastar malucamente, porque e se essa coisa que eu achei que ia custar 10 mil reais tiver uma promoção para 8, deixa eu segurar aqui o 8. Se essa coisa é um emprego que eu achei que eu ia chegar e ia estar tendo agora, se eu não tive, não cheguei nele ainda, dar uma segurada no dinheiro também, mas como que eu consigo talvez pensar em outras estratégias para me preparar para que ele não venha tão atrasadamente como até pessimisticamente às vezes a gente olha. E daí em diante para mil situações específicas, né? E a terceira, que talvez seja mais importante para esse momento, que é avisou os envolvidos, alinhou com os envolvidos, inclusive sendo você mesmo. Sente que já está o máximo preparado possível para algum tipo de surpresa positiva em relação a esse atraso. E aí o que você pode fazer é escolhe uma faixa para você ficar ou fala com o Uber, vamos ficar nessa faixa mesmo, porque lá na frente a gente vai ter que entrar à direita ou à esquerda. Coloca a música que você está mais afim de ouvir, coloca o podcast que você está mais afim de ouvir, fica no silêncio. Como que você torna aquela situação confortável para você de alguma maneira? E aí eu vou chegar no outro ponto, que é um ponto que está falando muito essa semana, que é a gente também conseguir mapear os principais pontos da nossa vida e pensar assim, eu estou no mínimo razoável ou agradável perto do que eu gostaria de estar, por exemplo, dentro do meu relacionamento. Como que está o meu mínimo hoje em relação ao que eu ofereço e em relação ao que eu recebo? Se eu estou solteira, e como que está o meu mínimo em relação a estar solteira? Flertes,
Eu poderia estar fazendo mais algumas coisas, eu poderia estar fazendo menos algumas coisas. E isso para toda a vida, tá? Para áreas diferentes da vida, ou pelo menos as que estão mais pulsando para a gente, né? Para a gente também não ficar nessa coisa de mudança de faixa o tempo inteiro, também achar que a gente precisa, principalmente a partir de tudo que eu estou falando aqui, que precisa fazer uma varredura muito maior do que o necessário. Não é tanto sobre a varredura muito maior do que o necessário. Então, mas os mínimos nas áreas mais importantes, tá? Por quê? Primeiro porque a lua nova, ela está falando um pouco sobre isso. É uma lua nova que está numa conjunção relativamente próxima com uma estrela chamada Algol, que pode deixar a gente muito obcecado com as estruturas criadas na vida. Então, por isso que eu falei muito para a gente pensar sobre o mínimo e a gente olhar e analisar esses mínimos em cada uma das nossas áreas, porque às vezes a gente pode ficar obcecado com algumas coisas que a gente acha que é muito estruturante e talvez elas de fato sejam, mas não nessa dimensão que a gente pode eventualmente se obcecar, né? Touro é um signo muito notadamente relacionado com a teimosia, e a teimosia às vezes ela está relacionada a uma coisa que está estruturada, que eu sei como é que faz, e a gente também se mapear ao longo dos 28 dias esse lugar que a gente às vezes está sendo muito fiel à nossa forma de fazer ou a uma estrutura que talvez não funcione tanto, é importante, porque existe sim um, um desafio de manter as coisas estruturadas, por isso eu falei do mínimo. Mas o Algol é uma estrela de muita intensidade, ela é uma estrela de impacto maior e pode dar essa psicotização. E como a Vênus, que rege a alunação, está no signo de Gêmeos, às vezes a psicotização vai ser: eu vou tentar fazer o máximo de coisas possíveis para não deixar perder essa coisa que eu não posso perder. Vamos entender se realmente você não pode perder essa coisa? Será que realmente você não pode perder essa coisa? Por isso, pensar no mínimo. E no paralelo, pensar assim: beleza, você tentou algumas coisas. Ainda está valendo a pena tudo que você está tentando? Ou você está começando a entrar nessa situação de um carro engarrafado que fica constantemente tentando trocar de pista, mas ele vai se atrasar para chegar lá no outro lugar. Não há muito o que fazer sobre esse contorno externo a você nesse momento, tá? Eu acho que essas são as coisas mais importantes, a gente pensar bastante sobre essa questão desses engarrafamentos, dos mínimos em cada uma das áreas da nossa vida. Mas é uma semana movimentada. Para quem ouviu a minha Vibes de maio, eu falei que segunda quinzena ia ser um pouco mais movimentada e de fato promete ser bastante movimentada. A gente teve essa primeira, então, no dia 16, a lua nova em conjunção com a Algol, falando sobre todos esses assuntos que a gente já trouxe. No dia 17 e no dia 18, que domingo, que é o dia que eu estou gravando isso, na segunda-feira, o Mercúrio em Gêmeos faz a sua primeira conjunção. Mercúrio, que é o regente do signo de Gêmeos, faz a sua primeira conjunção com Urano, que acabou de entrar em Gêmeos. Então, nessa semana, nesses dias que passaram, não à toa de novo essa questão do Flávio Bolsonaro, do cinema, que envolve filme, que envolve fofoca, que envolve informação de um e de outro, as pessoas se picando umas com as outras. Depois olha quanto se isso também se enxerga lastro disso na sua vida, das informações que de repente começaram a pipocar um pouco mais, porque o Mercúrio faz a primeira conjunção com Urano, que realmente movimenta muito uma coisa que já é muito mutável, já é muito gasosa, como é os Gêmeos, né? Mas ainda no início da semana isso pode trazer ainda mais informações, mais discursos meio doidos, mais discursos meio esquisitos. Eu cheguei a falar que a gente poderia ver alguma coisa com relação à inteligência artificial, às empresas de inteligência artificial. Isso pode ser uma coisa que pode acontecer ainda ao longo dessa semana. Mas a palavra dita e o que você se toca a partir da palavra dita, inclusive a sua palavra dita, ela é bem importante, principalmente no início da semana, assim, pode ter uns eureka, assim, sabe, agora por essa coisa que eu nunca imaginaria que é o que fosse me fazer entender, eu entendi algumas coisas. E aí, no dia 18 de fato, que é na segunda-feira, né, o início da semana, a gente vai ter
uma movimentação de ritmo muito grande. E por isso que vai se conectar com o que eu falei no início, não tão no início, de o mínimo confortável, e aquele terceiro momento quando a gente está engarrafado, que é achar a situação mais confortável dentro de um nosso atraso, que é Vênus e Marte mudam de signo no mesmo dia. Eles não só mudam de signo, mas ficam numa relação harmônica entre si. Né? A Vênus sai do signo de Gêmeos e entra no signo de Câncer, onde ela vai no mês de junho fazer um ângulo bem interessante com Júpiter para todo mundo. E Marte sai do signo de Áries, finalmente. Então, é a pá de cal mais importante para a intensidade, daquela intensidade pesada que foi mais de abril versus essa intensidade de maio que é mais dinâmica. A saída de Marte do signo de Áries colabora com essa diminuição de uma intensidade muito forte, pesada, bélica, batalha, muito maluca, porque Marte entra no signo de Touro, é um signo de exílio, né? E aí, por consequência, ele também demanda menos de Saturno, que fica até 2028 no signo de Áries, que já é um signo difícil para Saturno, mas fica mais difícil quando Marte está lá dentro, impondo ainda mais essa velocidade dele. Então a sensação de peso como um todo, ela tende a diminuir um pouco mais. Isso pode trazer ao longo da semana uma estafa ao contrário, uma estafa responsiva, de tipo produção bem menor do que a gente imaginava estar produzindo na semana, mas a junção de Marte no signo de Touro e a Vênus no signo de Câncer, ela é uma coisa que vai muito pro o que é confortável para mim, né? Uma certa passividade, o que é que tende a ser positiva. Tipo, ajuda a gente depois de novo, performance, máquina de vencer, máquina de derrota, olhou os mínimos, né? Tá olhando os mínimos ao longo dessa semana. Então, a partir dos mínimos, onde você já garantiu um mínimo, onde você pode então ter uma postura de maior passividade, né? De menos performance, né? Vou falar bastante essa palavra que eu mesmo não aguento mais, mas de uma postura de passividade, tipo assim, aqui eu posso ficar na minha faixa, mesmo estando engarrafado, porque eu não estou atrasado. E aqui eu posso ficar na minha faixa e colocar uma música que eu gosto, porque ainda que eu esteja atrasado, não há nada que eu possa fazer. E deixar que sempre tem uma força de fazer as coisas, mas ela é mais difícil quando o Marte está no signo de Touro, para o que está fora disso, para onde a gente de fato tem atuação. Né? Como o Marte está entrando num signo de exílio para ele, que é um signo de debilidade, as áreas onde a gente tem signos de Marte no nosso mapa envolvidas tendem a sentir um pouco mais essa mudança de ritmo. Né? Então, onde você tem no seu mapa o signo de Áries e o signo de Escorpião, é onde você pode sentir, a partir dessa semana, por mais ou menos um mês e pouco, uma mudança de ritmo. Você tem que ver essas coisas onde você vai ficar em algumas faixas, para priorizar o investimento em coisas que realmente funcionam para você. Aí, ao longo da semana, tem algumas outros trânsitos que são um pouco menores, na verdade, mas todos eles, à exceção de um trânsito que eu vou falar já já, mas um na quarta-feira, um na terça-feira e um na sexta-feira, vão continuar essa coisa de então eu acho que eu entendi, então eu estou tendo um pouco mais de clareza. Então, agora que eu tirei um pouco o pé daqui, eu estou tendo um pouco mais de clareza sobre algumas coisas, tá? O mais difícil, o trânsito dessa semana, ele vai acontecer na quinta, terça, quarta, quinta, ele vai acontecer na quinta, e aí, gente, repito aqui sempre, nunca é no dia exatamente, tá? O dia é o pico, que é um trânsito da Vênus com Netuno, que nesse grande eureka de entendimento de coisas, a gente pode entender algumas coisas, tipo assim, olha, essa batalha que eu achei que valia a pena, acho que não valeu tanto a pena não. Ou esse lugar que eu entrei, essa situação, essa pessoa que estava intenso, mas uma intensidade dinâmica, legal, não tô achando que tá tão legal não.
tô achando que tá meio tóxica aqui essa intensidade. Fiquem atentas com relação a isso. Isso também pode trazer alguma coisa em relação a relacionamentos como um todo. No dia 21, a gente vai ter, depois na semana seguinte, no final do mês, um outro trânsito que vai continuar esse trânsito, que vai falar muito sobre toxicidade de relações e expectativas versus realidade. Nesse também de realidade do que passou, a gente chegando a algumas realidades, tem um trânsito agora, nessa quinta-feira e na semana seguinte, especialmente dentro das relações e nos quereres, a gente começar a entender que eu e essa pessoa, eu e esse objetivo, eu e esse lugar, se a gente continuar achando que a gente consegue resolver, a gente vai encalacrar. É um indicador de rupturas, especialmente na semana seguinte, tá? É um indicador de rupturas de tipo, não estamos mais indo para lugares semelhantes, né? E estamos desconectados, efetivamente, né? Então acho que o que fica, né, disso tudo, da vibe da semana, assim, foi difícil deixar ela rápida porque várias coisas aconteceram, né? Então a gente tem uma sensação ou áreas da nossa vida onde a gente vai ter essa sensação de estar engarrafado numa faixa e vai estar atrasado, enquanto a gente faz um olhar para as coisas mais importantes da nossa vida e ver se a gente está atingindo o mínimo dessas coisas e a nossa relação com esse mínimo, e se dá para a gente fazer alguma coisa sobre esse mínimo, ou se a gente está engarrafado, enquanto a gente está numa continuidade desse se tocar da realidade nua, crua e dura de algumas coisas e batalhas que começou na semana anterior, tá bom? Eu pedi para vocês para mandar coisa para mim, mas eu recebi algumas coisas, mas foi uma semana para cá um pouco difícil, grande senso de realidade. Continue mandando, continue comentando. Lá no meu Instagram tem o meu WhatsApp, manda para mim áudio, manda mensagem, comenta aqui no YouTube, comenta aqui no Spotify. O que vocês acharam, como que ressoou, como foi semana passada com relação para vocês, com relação a essa coisa toda que a gente tratou na semana passada, mas mais essa semana também, esse senso de realidade. Se vocês estão entendendo, e se tem uma faixa aí na vida de vocês que fez sentido para vocês falar sobre isso. E aí na semana que vem a gente conversa de novo. Uma semana também de algumas outras coisas mais intensas. Junho tende a ser um mês mais positivo, o mês mais positivo do ano, mas vamos lembrar que num ano, né, tudo de positivo é dentro do contexto e tudo de negativo também é dentro do contexto, beleza? Um beijo para vocês, boa semana e a gente se vê semana que vem.